Glória a Deus, né? Que seja uma noite de bênção, que Deus venha falar aos nossos corações. O tema da palavra, deixa eu pegar aqui só um minutinho. A importância de conhecermos a vontade de Deus. O texto que nós vamos ler da palavra de Deus está lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. A versão que eu separei para a gente estar lendo é a NVI, a Nova Versão Internacional, tá bom? Então pode ser que a de vocês tenha uma pequena diferença, mas quer dizer a mesma coisa, tá bom? Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. O versículo 9 diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. E para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e, versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Aqui esse texto, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Ele estava escrevendo uma carta, nessa época ele estava preso, e estava escrevendo uma carta para a cidade de Colossos. Deixa eu só confirmar aqui, deixa eu abrir minha Bíblia que eu separei aqui. Colossos, isso. E por que Paulo estava escrevendo essa carta, para a igreja, porque lá estavam surgindo falsas doutrinas, e Paulo queria ensiná-los, a como agradar a Deus, como fazer a vontade de Deus, Tanto que o tema da palavra de hoje é esse, a importância de conhecermos a vontade de Deus. Nesse texto, o Paulo está, conversando com a igreja, orando pela igreja, para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. Ele desejava que essa igreja conhecesse profundamente, a vontade de Deus, pelos seguintes motivos. O primeiro motivo, para que eles vivessem de maneira digna, do Senhor, que em tudo, que eles fizessem, eles pudessem agradar a Deus. A gente pega a palavra de Deus daquela época, mas ela também é atual para os dias de hoje, porque quantos de nós temos visto, tantas falsas doutrinas, tantos falsos ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. E nós precisamos aprender que tudo que nós recebemos, nós temos que analisar à luz da palavra de Deus, não de acordo com a nossa vontade ou de acordo com aquilo que a pessoa está falando, mas tudo que nós recebemos, nós temos que analisar com os olhos da Bíblia, olhar e ver o que a Bíblia diz sobre aquilo. E Paulo estava ensinando a igreja de Colossos para viver de uma maneira que agradasse a Deus. A segunda vontade de Deus, o segundo motivo, para que eles frutificassem em toda boa obra. Nós também, Deus também quer que nós frutifiquemos, como a palavra do pastor Rodrigo no último culto que ele ministrou, que Deus quer que nós façamos, a obra, que nós preguemos a palavra do Senhor, que levemos as boas novas às pessoas, para que as pessoas também conheçam, a obra que Deus fez na nossa vida, que nós possamos contar o testemunho de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, para que outras vidas sejam alcançadas. Amém? Terceiro motivo, pelo qual Paulo escrevia para eles, para que eles crescessem no conhecimento de Deus. Quem nos conhece de mais perto, sabe da nossa paixão pelo conhecimento da palavra. Desde que nós nos convertemos, o pastor Rodrigo tem se dedicado a esse ministério do ensinamento, do aprendizado da palavra. Nós já ministramos em escola bíblica, em vários cursos, o pastor Rodrigo já deu aula de teologia também. Por quê? Porque nós aprendemos que quando nós estamos firmados na palavra, nós não somos levados por nenhum vento de doutrina, por nenhum ensinamento contrário à palavra de Deus. Então Paulo também ensinava isso para aquela igreja, orientava e orava para que ela também se firmasse no conhecimento da palavra do Senhor, porque quando nós estamos firmados na palavra de Deus, nós somos mais obedientes, nós temos um coração mais ensinável, nós não somos rebeldes, sabemos o que a Bíblia nos orienta. Isso nos torna o nosso caminho mais fácil de ser seguido, torna qualquer orientação que nós recebemos mais fácil de ser aceita. Porque nós sabemos qual é a vontade de Deus, e toda a liderança, quando ela é constituída por Deus, ela toma toda e qualquer atitude debaixo da palavra de Deus. Então, por isso que é bom a gente conhecer a palavra de Deus, amém?
E o quarto motivo que Paulo orava por essa igreja e ensinava ela é para que eles fossem fortalecidos no poder de Deus, né? E que eles estivessem com toda a perseverança, paciência e alegria. E isso também Deus quer para cada um de nós, né? Que nós possamos servir a Deus, conhecer o poder de Deus e sermos perseverantes, né? Porque na palavra de Deus diz que, né, neste mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, né? Mesmo em meio à dificuldade, às lutas, né, que nós enfrentamos, nós devemos perseverar, porque o Senhor é conosco e o Senhor nos dará a vitória, né? Também temos que ter paciência, né? A palavra também diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo. No tempo correto o Senhor trará a bênção, o Senhor trará aquilo que nós necessitamos, né? Porque o Senhor conhece a necessidade de todos nós. E também, né, para perseverar assim a alegria, né? Nós sabemos que não temos vivido um tempo fácil, onde, né, temos passado por grandes, né, dificuldades devido a esta pandemia. Mas em tudo nós temos que manter a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor tem sido a nossa força e Ele vai continuar sendo, né? Que nós não venhamos nos desesperar, né, de forma alguma, mas que nós venhamos perseverar com paciência e alegria, vivendo a palavra do Senhor, né? Aqui fala nesses versículos, né, sendo fortalecidos com todo o poder. O poder de Deus, Ele nos fortalece, né, na glória do Senhor. Que nós possamos perseverar, viver a palavra do Senhor, nós possamos estudar a cada dia mais, né? Que nós possamos abrir um espaço do nosso tempo, né, cada dia, para estudar um pouquinho da palavra, para que nós possamos ter um entendimento, né? Muitas vezes a gente aprende da palavra, né? E a gente não é enganado por coisas que não provêm de Deus. E hoje em dia a gente tem visto tantos falsos ensinamentos surgindo, tantas coisas que não condizem com a palavra, né? Então, assim como Paulo orientou aquela igreja, né, que nós sejamos orientados hoje, que recebamos essa orientação, né, de perseverarmos, né, no caminho do Senhor, de vivermos uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, né, que nós não possamos escandalizar os nossos irmãos através das nossas atitudes, mas que todos possam ver Cristo através do nosso comportamento. Né, que muitas vezes a gente não precise abrir a boca para falar, eu sou cristão, eu sou evangélico, não, mas que através da sua atitude, da minha atitude, as pessoas possam ver Cristo em nós. Né? Eu até me lembrei através desta palavra, esses dias eu compartilhei um trecho do filme do Paulo, o Apóstolo de Cristo, né? E eu gostaria que cada um de vocês, né, quando tiverem tempo, assistam esse filme. É um filme bem interessante que conta a história do apóstolo Paulo, né? E nós temos muito que aprender com Paulo, né? Paulo, ele foi uma pessoa que abriu mão da sua vida para viver em prol do Evangelho, para viver em prol das outras vidas, né? Que nós possamos, através desse ensinamento de Paulo, você vê, Paulo não estava num momento confortável, Paulo estava preso, mas Paulo se preocupava mesmo assim em falar do amor de Cristo às vidas, e orientar aquelas vidas que poderiam ser, né, perdidas através de falsos ensinamentos. E Paulo estava preso, mas estava preocupado com o que seria daquelas vidas. Então, assim, nenhuma dificuldade justifica nós não falarmos do Evangelho. Nós temos exemplos na Bíblia de vários homens que passaram por tribulações, por lutas, mas mesmo assim eles jamais deixaram de pregar, jamais deixaram de cumprir o chamado do Senhor na vida deles. E que esses testemunhos desses homens, eles possam nos fortalecer e nos mostrar que nós também podemos, né? Porque eles eram homens como nós, né? E assim também o Senhor nos dotou de toda a capacidade de falarmos do amor de Cristo. Ele deixou a palavra dele para que nós possamos aprender a cada dia e fazermos a diferença na terra. Amém? Eu queria abrir agora um espaço para vocês estarem falando. Era essa palavra que eu queria, né, falar para cada um de vocês. Queria compartilhar com vocês, ver se vocês têm alguma dúvida, se querem dar algum testemunho. Tá bom? Vocês entenderam a palavra? Pode abrir o microfone aí e falar. Vocês já leram as cartas de Paulo? Paz, pastora. Paz. Comentar aí um pouco, né? Essa palavra, ela fala o que você disse, você falou tudo, né? Que tá aqui nesse capítulo aqui. Porque a gente só consegue realmente realizar aquilo que Deus quer para nossa vida no próximo se nós buscarmos conhecimento. Talvez eu não estaria aqui participando se nosso irmão, por exemplo, André, não tivesse ido até a nossa casa. E talvez ele não teria o conhecimento se não tivesse conhecido, né, a outra pessoa que também levou a palavra para ele. Então, essa forma, né, de passarmos o conhecimento para o próximo é interessante. Né, porque a partir daquele momento a gente começa a viver a vida.
benção ser firmado na palavra, né? Que a gente não fica sem conhecimento, né? Tudo nós podemos analisar através da palavra, né? E se nós buscarmos crescer na graça e no conhecimento de Deus, Deus vai nos dar sabedoria a cada dia para lidar com as situações da vida. Quem mais quer comentar aí? Pode falar, gente. Vocês estão quietinhos aí. Paz, pastora, boa noite. Boa noite, a paz. Paz, meus irmãos. Então, pastora, sobre o que o Diego falou aí, né? Tá falando assim, sobre Paulo também, né? Que ele largou a vida dele bastante para o evangelho. A gente, eu mesmo, quando me converti, a gente passou por muita dificuldade, né? Dificuldade financeira, um monte de coisa, né? Uma enfermidade também, né? Só que a gente nunca desistiu, a gente sempre batalhou e foi em frente, né? A gente não deixou nada tirar o nosso foco, né? Que era buscar a Jesus, buscar a Deus ali, né? Então, os irmãos aí, alguns que são novos aí também, que tem esse foco aí, né? A gente vai passar por tribulação, vai passar por dificuldade, né? Sim. Mas Deus, ele é maior, né? Ele é mais forte, ele vai nos sustentar, né? Ele vai nos dar vitória. E continuar buscando, né? Com o coração mesmo, né? O coração que Deus vai abençoar. Então, é isso aí, pastor. Amém. É uma coisa que o Ricardo falando me fez lembrar, né? Do quanto eles mudaram, né? Do quanto eles amadureceram, né? O quanto é importante nós também termos em mente que as pessoas são falhas, né? Que todos nós somos pecadores e podemos falhar, né? Então, assim, a nossa fé tem que estar firmada em Jesus, né? Que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, assim, se nós nos decepcionarmos com comportamentos de pessoas, nós não devemos largar a Cristo por causa disso, né? As pessoas são falhas, elas vão nos decepcionar, mas Deus jamais vai nos decepcionar, porque Ele é perfeito, Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele diz, né, para cada um de nós. Então, assim, hoje eu vejo na vida de cada um de vocês, os que estão mais próximos, né, o quanto, né, houve de amadurecimento, né, porque passaram por grandes tribulações, por grandes dificuldades, né, como o Ricardo falou, às vezes dificuldade financeira, de saúde, e até mesmo decepções, e nem mesmo isso foi capaz de nos distanciar de Jesus, né? E eu fico muito feliz, porque através do ensinamento que nós, né, podemos ir passando para vocês com o tempo, isso for forjando o caráter de vocês, isso for fortalecendo vocês e fazendo vocês cada vez mais parecidos com Cristo, né? Porque Cristo jamais iria abandonar a fé ou iria abandonar o propósito do Pai por causa das pessoas, e assim temos que ser nós, né? Não é por causa de um fulano, de ciclano que nós, né, devemos ou temos esse direito de largar a fé, não, né, de forma alguma, mesmo que haja decepções, né, desapontamentos, dificuldades, né, que nós sejamos como o apóstolo Paulo, que venhamos perseverar no Senhor e jamais desistir, né, porque Deus está usando a dificuldade de cada um de nós como um testemunho para as outras pessoas, né, que na nossa mudança, o nosso crescimento venha servir de testemunho para que outras pessoas também possam entender que em Cristo nós podemos todas as coisas, nós podemos superar toda a dificuldade, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela de, vamos falar, de desapontamento, né, de decepções, né, seja lá o que for, né, Deus nos capacita a vencermos e a continuarmos firmes, porque se nós realmente estivermos firmados na palavra, como Paulo orientava aquela igreja, que eles deveriam ser, então assim, a gente não vai ter nada que abale a nossa fé, mas que em toda dificuldade, em todo crescimento, nós seremos fortalecidos e firmados em Deus. Amém? Quem mais quer falar? Vocês estão quietinhos? Pode participar, gente. Amém? Ninguém quer falar? Se ninguém quiser falar, então eu vou orar pela palavra que a gente ministrou, para que fique guardada nos nossos corações. Raquel, cadê você? Raquel tá quietinha, não tá falando hoje. Pastora, que eu tô com dor na coluna, tô deitada. Oh, meu Deus. Vamos orar por você então, Raquel. Amém. Mais alguém que tem algum pedido de oração? Bem lembrado. Vamos orar pela Raquel que tá com dor na coluna. Mais alguém tem algum pedido de oração? Tá tudo bem com vocês? Tudo joinha? Então, amém. Vamos orar, né, para que o Senhor possa... Quer falar, André, Jane? Pode falar. Só para fechar o que a pastora falou, né? Sobre Davi, né? A Bíblia fala que
nós vamos perecer por falta de conhecimento, né? Então, é bom que todo cristão a palavra de Deus, porque ela que vai nos firmar em Deus, né? Geral, hoje a gente está vivendo muito uma geração que espera sempre a palavra do altar. A senhora falou que a Bíblia fala, e a senhora falou, né, sobre as pessoas. Hoje a pregação está em todos os lugares, né, de todos os tipos. E é bom você ter sua experiência com Deus, né? Você lê na palavra, Deus vai falar diretamente com você. Né? Então, é o conhecimento da palavra de você e Deus que vai te firmar. Né? Só para frisar, é super importante você ter essa intimidade com Deus, de ler a palavra, de ver. O Senhor está falando pessoalmente. Então, se você ler a palavra, você vai sair dos caminhos do Senhor, porque você vai estar firme na palavra de Deus. Mesmo que os homens falhem, que as pessoas falhem, você sabe que o Senhor vai falar. Amém. Isso mesmo. Pastora, Oi. Agora eu quero falar. porque assim, a senhora começou a falar dessa palavra aí, e agora um pouco mais no culto que a gente estava comentando sobre isso, né? Está falando sobre Paulo. Sobre Paulo. Sério? Nosso espírito testifica da senhora, né? Glória a Deus. E a senhora falou das provações que Paulo passou, né? E a gente vê que hoje a igreja, a maioria da igreja aí, ela não está preparada para passar por isso. Até perguntei para a gente, falei, Jane, você estava disposta a passar pela transformação que Paulo passou? Porque a gente vê que a igreja hoje, ela traz a pessoa para a igreja e ela fala que você vai ser abençoado, que você vai ser, né? Um monte de bênçãos. E a gente esquece que a vontade de Deus é que tem que estar acima de tudo. Eu até lembrei da passagem que fala que quando Paulo ele fica cego ali, e Jesus ele fala para Ananias, né, e até ali o lugar que Paulo está, e Ananias fala, ele fica com medo de ir lá. Porque Saulo ele perseguia, né, os cristãos ali, e naquela hora ali, Jesus ele fala para Ananias que Saulo, Paulo agora, era um vaso escolhido, né, um vaso separado. Eu fiquei pensando nessa palavra, porque antes de virar Paulo, né, porque era Saulo ainda, ele tinha tudo, né, ele era um cara próspero, ele tinha uma vida confortável. Era culto, mas Deus né? ele separou. Então, Jesus ele separou Paulo, quer dizer, Paulo ele abriu mão de tudo, né, ele perdeu tudo. Se você for ver as cartas que Paulo escrevia, a maioria das cartas ele estava preso, né, então assim, realmente ele passou por muita dificuldade. E eu entendo, irmãos, que a gente tem que viver isso. A gente tem que estar disposto a passar por essa transformação. Não está preparado só para as bênçãos, né? Mas também pelas lutas aí, como a senhora comentou, né? Vai ter dificuldade, mas Deus ele é conosco, né? Paulo ele encerra falando isso, né? Ele combateu o bom combate. Quer dizer, valeu a pena você passar por isso. Amém? Exatamente. A gente... Uma coisa, só para finalizar, uma coisa também é bem polêmica, né, que a gente estava comentando. Então, tirando a figura de Jesus das igrejas, colocando Cristo uma figura de um homem bem sucedido, e não é isso. Não. Deus ele vai nos prosperar, ele vai nos abençoar, nós vamos ter vida próxima, mas isso é consequência da nossa obediência. Exatamente. Esses dias eu compartilhei esses dias eu até compartilhei um post que eu achei bem interessante, né? Que dizia assim, eu não lembro direito, mas assim, nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Né? Então assim, nem tudo que as pessoas estão fazendo esse mover, esse oba-oba, né? Que as pessoas estão achando bacana aqui na terra, nem tudo isso o céu está aprovando, né? Às vezes aos olhos dos homens está perfeito, está bonito, tá dando certo, mas e aí? O principal tem que ser se Deus está aprovando isso, né? E verdadeiramente tem acontecido isso. Né? Deus está saindo do trono e o homem está tomando o lugar de Deus. Né? As pessoas, os líderes, as pessoas estão sendo exaltadas, idolatradas, e na verdade, quem tem que ser adorado, quem tem que ser glorificado é Jesus. Né? E Jesus é o centro das nossas vidas, né? E Jesus está conosco, não importa, não é a prosperidade que fala que você é de Deus ou não. Né? Mas o seu caráter, o seu comportamento, a sua vida de santidade, a sua vida de busca com Deus. E essa busca com Deus, irmãos, não tem que depender do pastor, do líder, do fulano, do ciclano, não. Nós temos que buscar a nossa intimidade diária com Deus. Né? Eu creio que muitas lutas, muitas dificuldades, enfermidades têm aparecido, né? Porque o inimigo ele não quer que nós venhamos ter paz. Né? A nossa guerra é travada, assim como Paulo também tinha perseguições, tinha dificuldades. Né? E nem por isso ele parou de fazer a obra. Nós também devemos ser assim, né? Não é enfermidade, não é dificuldade, nada disso pode abalar a nossa fé. Mas nós temos que ter um propósito, nós estamos aqui para fazer a diferença.
não importa a dificuldade, não importa nada, mas que nós possamos testemunhar Cristo nas nossas vidas, que através das nossas vidas as pessoas vejam Jesus em nós. Não é através da prosperidade, não, de forma alguma. Deus pode nos abençoar. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará tudo aquilo que nós necessitamos. Como a palavra diz, buscai o Senhor, o seu reino, toda a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então o nosso foco tem que ser como Paulo. Deus jamais deixou faltar nada a ele. Por quê? Porque ele priorizava as coisas de Deus, porque ele focava nas coisas de Deus. Então assim, que isso venha estar na nossa mente, gravado no nosso coração. Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, cumprir o ídolo do Senhor, o Senhor vai cuidar de todas as nossas coisas, inclusive da nossa saúde, da nossa vida financeira, de tudo aquilo que nós necessitamos, né? Então assim, que nessa noite essa palavra possa ficar guardada nos nossos corações e que vocês possam assistir. Não sei se todo mundo já assistiu esse filme, gente, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Já assistiu, André? Já assistiu? Ainda não. Então assiste, é uma bênção. Nossa, pedacinhos. Né? Só uns trechinhos. Mas assiste, gente. Procurando mais pela Netflix, né? Acho que eu assisti na Netflix, não lembro. Eu vi hoje, acho. Eu já assisti faz um tempo, mas hoje eu tava procurando no Netflix, acho que tem. Mas se vocês tiverem a oportunidade... Peraí. Eu acho que tem no YouTube também. Eu não lembro onde eu assisti, não. Mas foi muito bacana, assim. Foi uma experiência muito, muito legal. Porque, assim, uma coisa é você ler a palavra, mas outra coisa é você ver, né, aquilo que você lê na Bíblia, através de imagens. Aquilo é muito mais marcante, né? Muito bacana. Né? A gente, né, traz uma outra visão, a gente se torna até mais sensível àquilo que Paulo viveu. Então assim, que nós possamos a cada dia mais buscarmos, né, sermos assim fervorosos como Paulo, né, amar o Senhor sobre todas as coisas, né, que Ele possa ser o centro da nossa vida, que nós possamos, né, viver aquilo que o Senhor nos ensina, amém? Tem mais algum pedido de oração? Vou orar pela Raquel que está com dor na coluna, vou orar pela irmã da Amanda também, pela Alexandra, né? Tem mais algum pedido, gente? Não? Pelo David, pela família de toda a minha sogra, né? Na casa deles. Amém. Vamos orar então. Senhor amado, Deus querido, Deus de poder e graça, Senhor, neste momento nós queremos te apresentar, ó Pai, a vida, Senhor, da Alexandra, Senhor. Pai, Senhor, que está passando pela quimioterapia devido ao câncer, que o Senhor possa restaurar, Senhor, não somente o físico, Pai, mas o espírito dela também, Pai, que ela possa cada dia mais se aproximar de Ti, que o Senhor possa cumprir, Senhor, a Tua boa obra na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita a vida dela, Senhor, onde quer que ela esteja neste momento, que o Senhor possa trazer alegria, paz ao coração dela, que o Senhor possa fazer a Tua vontade, Pai, restaurando, curando, se assim for a Tua vontade, Pai. Visita toda a família, Pai, todos aqueles que a amam, Senhor, que eles venham ser fortalecidos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti também pela vida da Raquel, que o Senhor possa passar em revista, Senhor, todo o corpo físico dela, Pai, tocando na sua coluna, tirando toda a dor, todo o desconforto. Senhor, em nome de Jesus, restaura, Senhor, a vida da Tua filha, Pai, trazendo a cura, Senhor, neste momento. Pai, que o fogo do Espírito Santo, Pai, possa estar restaurando a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço também pelo David, Pai, por toda a família da irmã Maria. Pai, Senhor, alcança, Pai, que a salvação, Pai, a paz, a libertação, Pai, venha alcançá-los. Senhor, que nenhum vício, Pai, venha mantê-los cativos, Senhor, mas que eles possam ser libertos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eles venham conhecer a Tua palavra, que eles venham viver o Teu querer. Senhor, visita cada família. Senhor, a cada um de nós, Pai, que temos passado por lutas, dificuldades, Senhor, enfermidade, Senhor é um Deus que cura, Tu és o médico dos médicos, ó Pai, aquele que nada pode ser impedido. Senhor, visita as pessoas que estão nos leitos de hospitais, ó Pai, enfermos devido ao Covid, qualquer outra enfermidade, que o Senhor possa entrar com providência, curando, sarando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por o Senhor ter nos guardado, nos livrado, que nós possamos estar com o Senhor continuando na Tua presença, Pai, desejando viver a cada dia mais a Tua vontade, que possamos ser luz do mundo e sal da terra, Pai, que possamos verdadeiramente, Pai, cumprirmos o Teu ídolo, Pai, não importa o que aconteça, Pai, Senhor, seja na alegria, Senhor, na doença, Pai, em qualquer momento, Pai, nós possamos Te glorificar e dar glória, Senhor, ao Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Pai, abençoa cada vida que está participando deste culto. Pai, em nome de Jesus, aqueles que não puderam participar, que o Senhor também possa visitá-los, ó Pai, fortalecê-los. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Pai, que todo desânimo, Pai, toda letargia, Pai,
todo ataque do inimigo, Pai, seja nas emoções, em qualquer área, Pai, da vida dos teus servos, da minha vida, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Pai, que a cobertura do teu sangue venha estar sobre nós, que a armadura do Senhor venha estar ajustada em nós, Pai, para que nós possamos continuar firmes, ó Pai, cumprindo o teu propósito e o teu querer. Pai, abençoa a igreja, Pai, que tem sido, Senhor, bênção na vida dos teus filhos, que nós possamos a cada dia mais, ó Pai, vivermos sinais e maravilhas da tua parte. Senhor, em nome de Jesus, abençoa desde já o culto de domingo, Pai, de Santa Ceia. Pai, que nós possamos estar unidos, ó Pai, no só propósito de glorificarmos e exaltarmos o teu santo nome, Senhor. Não permita que seja chovendo, que seja um dia de domingo abençoado na tua presença e que todos nós possamos nos encontrar, ó Pai, debaixo da tua proteção, Pai, em nome de Jesus. Amém?